Fala galera abençoada, estamos aqui hoje para apresentar o primeiro podcast GJ. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida de forma maravilhosa. Sou o pastor Rony e sou da Igreja Manancial de Júbilo, né, que fica na rua Coronel Vicente Ferreira Carneiro, ali no Industrial. Estou aqui também com meu irmão Darby. Pode ser, galera, estamos aqui, graças a Deus, e vamos iniciar esse primeiro podcast, né, algo que foi gerado primeiro no coração de Deus, para depois ser gerado no nosso coração, e nós estamos com muitas expectativas. Eu sou o Darby, e vem conosco que Deus vai nos revelar algo sobrenatural aqui. Exatamente. Queremos agradecer, né, a vocês aí, o presente da sua atenção. Fique conosco até o fim. Eu tenho certeza que o Senhor colocará muitas coisas boas no seu coração, assim como colocou no nosso. E nós estamos aqui pedindo você realmente para estar conosco e compartilhar tudo aquilo que vai ser apresentado aqui com o seu público aí. E não se esqueça, né? Deixe seu like lá, curte, se inscreva no nosso canal, porque vai ser algo sobrenatural. Deixe um comentário lá no nosso lá, porque aí o YouTube entende que é irrelevante e dá mais para mais pessoas. Então, não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Exatamente. E nós também não podemos deixar de agradecer, né, Davi? Os nossos colaboradores, os apoiadores que estão nos ajudando nessa obra. É o que eu falei com o Darwin no início. É a forma de abrir o reino, né? Para que essas pessoas também possam abençoar essa nova formato, essa forma de levar o evangelho. E gostaria de começar agradecendo, né? A empresa lá, a agência de carros, né? Gustacar, que nos abençoou. Vai lá, tem carros de qualidade lá. Ótima localização, fica ali na Benjamin Guimarães. A gente vai deixar toda a descrição do endereço, do responsável para estar te atendendo lá, na descrição do vídeo. E eu tenho certeza que você será bem recebido lá. Obrigadão, Aentos. Também temos o patrocinador, né? Torno Zica, que também acreditou nesse sonho, acreditou nesse projeto, né, e nos abençoou. A gente vai deixar todas as informações na descrição do vídeo. Você que precisa de algum serviço, vai lá, né, eu vou deixar um número, as redes sociais deles, seguem eles, que vai ser sobrenatural. Também gostaria de falar, pessoal, sobre a Team Armani. É uma academia de luta, o Diego, né, o professor lá. Eu tenho certeza que ele também vai te atender de uma forma sobrenatural. Ele também tem apoiado e ajudado esse projeto. Estamos aqui para agradecer todos esses colaboradores. É uma forma de levar o evangelho. Obrigado a todos. Nós vamos iniciar, né, na palavra agora, né, e vamos, né, examinar as escrituras, né. E eu creio que Deus vai falar algo sobrenatural. E o nosso tema de hoje e do nosso ano na geração jovem, né, que é a graça que não me transforma, não me salva. Então, fique ligado do que tudo que Deus vai entregar aqui, que será sobrenatural. Amém, Rony? É isso aí. E o texto base que a gente, né, Davi, que Deus colocou no nosso coração, ele tá lá, né, em João, capítulo 8, a partir do verso 1. Eu vou estar lendo para vocês aqui, do 1 em diante, fala sobre a mulher adúltera. Olha só o que diz. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentou-se e os ensinava. O versículo 3, e os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos manda Moisés que tais seja apedrejada. E tu, o que dizes? O que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivessem o que acusar. Mas Jesus, iniciando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntou-lhe, endireitando-se, e disse,
aquele dentre vós, sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra a mulher. E tornando-o a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelo mais velho até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. O 10, endireitando-se, e Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse à mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Cara, esse texto, né, Darwin, ele queima muito no nosso coração porque ele é uma manifestação da graça, dessa graça que que a gente não merece ela. E eu gostaria que você falasse um pouco também dessa graça, Davi, que impactou o nosso coração de uma forma tão transcendente. Esse tema, né, é muito polêmico, né, por causa da graça. Né? Quando a gente fala de graça, a gente acha que, né, é tudo permissível, mas quando a gente vai para as Escrituras, nós entendemos que essa graça ela tem que ser transformadora. Ela tem que nos transformar. Ela tem que causar em nós algo novo, né? E texto excelente para falar dessa graça, né? Dessa mulher, que Jesus ali ensina uma forma básica, né? De tratarmos os nossos irmãos e entendê-los, né? E ele disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. E a real é que ninguém ali poderia apedrejar ela, porque todos pecam. E aí Jesus fala assim: aonde estão seus acusadores? Que foi embora. E o interessante é que aquele que poderia apedrejar, ele preferiu amar. Ele preferiu falar assim: e nem eu te julgo. Mas vai e não peques mais. Exatamente. A graça transformadora, né? Se a gente for olhar o significado dessa graça, a graça é favor imerecível. Então, ninguém ali é merecedor, ninguém é merecedor da graça. E tem uma frase interessante que fala assim que aquele que se acha merecedor da graça não a tem. Então, então a gente tem que estar com o nosso coração voltado realmente em direcionar a Deus essa gratidão, né, de ter a graça que nos alcançou e que também tem nos transformado a cada dia. E é bom lembrar que esse tema, né, é o tema do nosso ano, da geração jovem. E foi o tema também no nosso acampamento, né? E só nós sabemos o que aconteceu lá, que foi extraordinário, né? E essa é a cultura que nós queremos trazer aqui para vocês que estão aí nos assistindo, né? Que é implantar essa cultura do reino, essa cultura, né, de Jesus, né? Essa outra forma de pensar, né? Que é introduzindo em nós, introduzindo no nosso caráter, né, a cultura do reino. Exatamente. Então, quando a gente entendemos, né, a cultura do reino, quando nós entendemos, né, sobre isso que Jesus está falando nesse texto, a gente dá um start. Nossa mente faz assim, puff, abre, vira a chave. Por quê? Porque nós entendemos o quê? Que essa graça, ela é tão grande que ela nos constrange, né? E a gente temos um exemplo muito forte de Pedro, né? Pedro, antes de conhecer a graça e depois de conhecer a graça. Ou seja, era um homem, né, que era devoto, que estava ali com Jesus todo o tempo, mas ainda não era convertido. E tem uma passagem muito interessante, Rony, que Jesus está do nada assim, pregando, e do nada ele vira para Pedro. E ele fala assim: cara, hoje o diabo pediu para se andar com você. E imagina, tipo assim, a cara dele. A cara de espanto, né? Porque quando você ouve uma resposta dessa, fala assim: cara, achei que tava bem, achei que tava tranquilo, mas acabou que não tá tão assim como eu imaginei, né? Essa é o que eu tava falando. É a graça que realmente a gente não merecemos. Essa graça que nos alcançou. E aí ele escuta isso, né? Ah, o diabo pediu para ser andar com você.
E a resposta de Jesus foi: e eu não permiti, porque eu sei que você vai se converter. E quando você se converter, você vai ajudar seus irmãos. E olha pra você ver, Pedro andava com Jesus mesmo não sendo convertido, mas Jesus cria que aquilo ia transformar ele de uma forma extraordinária. Não, e Pedro se transformou em um homem que virou referência, né, na igreja, alguém que realmente as pessoas olham com um olhar de espelho. É lógico que a glória de Jesus, a glória é do autor, né, da obra que foi escrita ali, mas dá para olhar para ele realmente e ver que realmente houve uma mudança transformadora. A graça transformadora alcançou ele de verdade. E a gente vê isso na Bíblia mesmo, né? A diferença do Pedro dos evangelhos para o Pedro da carta que ele envia. Você vê que é um Pedro com a mente transformada, assim como diz em Romanos 12, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai com a renovação da vossa mente. Ou seja, ele teve essa virada de chave, ele entendeu na mente dele qual era o propósito, né? De seguir a direção. E o interessante é que a graça, Rony, ela nos ensina a renunciar. Exatamente. Eu acho que a renúncia é o primeiro passo para a gente poder seguir a Cristo, olhar para Cristo. Não é que ele falou, né? Tome a sua cruz, siga-me, renuncie a si mesmo. Então, quando você nega a sua própria vontade, quando você nega os seus próprios propósitos, os seus próprios sonhos, e você começa a viver os sonhos de Deus, as coisas começam a acontecer. E o milagre, ele vem. Por quê? Porque você alinha, né, os seus pensamentos, você alinha os seus sonhos, os seus projetos com os sonhos de Deus. E aí que tá o ponto-chave do milagre acontecer, Davi. Por quê? Porque quando você alinha a sua vontade com a vontade de Deus, ela acontece. Uou, top. E esse é o nosso intuito aqui hoje, né? E porque a gente escuta muito aí, né, as pessoas falando, né, que Deus, ele nos aceita como nós somos. E isso é uma grande mentira, né? Deus, ele nos aceita como nós estamos. Ele nos recebe como nós estamos. Mas ele não te aceita como você é. Ele te acolhe, mas fala assim: você precisa de uma renúncia. Você precisa ser transformado pela minha graça. E a gente vê isso com os discípulos, com as pessoas que chegavam a ele, né? Chegavam totalmente, né, desorientadas, né? E Jesus vinha, é por isso que ele escreve, né? Vinde a mim os cansados, né? Que eu vos aliviarei. E o que ele tá falando? Você pode vir, cara, da forma que você está, que ele vai te receber. Mas permanecer, isso não é uma opção. Eu acho que a virada de chave é quando você entende que o vir a mim é de graça. Mas o após mim vai te custar tudo. É renúncia. É ligar a sua vida, né? É gastar aquela música, é gastar a sua vida em prol de Cristo, em prol do Evangelho e entregar a Ele tudo que você recebeu. É uma gratidão, né, Dá? O Evangelho, eu acho que quando você vai falar de Evangelho, você está falando de gratidão. Você não está fazendo uma coisa porque você quer receber algo. Aí que está a mudança de Romanos 12, aí, a mudança de mente. Por quê? Metanoia. Exatamente. Por quê? Porque atualmente as pessoas acham que eu vou para a igreja, eu vou fazer uma coisa para Deus, eu vou fazer um benefício aqui para a obra de Deus e as portas vão se abrir. Sim, elas vão se abrir. Mas quando você entende que você está fazendo porque você já recebeu, essa palavra, essa carga, né, de obrigação, ela some. E aparece a palavra gratidão. Essa palavra gratidão, ela transforma a vida de um cristão. Por quê? Porque ele não vai mais ao templo, né, à igreja, porque ele é obrigado, ou porque é o líder, porque é o pastor. Você tem que vir, o horário do culto não atrasa. Não, cara. Você vai porque você é grato por tudo que Deus já fez na sua vida. Você devolve o seu dízimo, você oferta no ministério, não porque você quer gerar, eu vou plantar aqui, sim. É lógico que Deus vai te dar o crescimento, mas é porque você já entendeu, porque se você tem a condição financeira ou tempo investido de qualidade ali para investir na obra, é porque o Senhor já te deu esse privilégio antes. Aí que entra o ciclo da gratidão. Você concorda? Cara, e esse sentimento de gratidão, eu acho que ele tem que ser gerado em todo cristão. Porque a gente ouvimos falar que o evangelho, ele é simples, né? Ele é tranquilo. E realmente ele é tranquilo. Mas a gente olha na realidade e no nosso
e na nossa mente carnal, a gente olha pra uma vida com Cristo e a gente acha o quê? Cara, é muito difícil. Mas a Bíblia nos diz que não é difícil, é fácil. Por quê? Porque ele só se torna fácil quando esse sentimento ele gera no nosso coração. E qual o sentimento? O sentimento de gratidão. Aí, cara, que tá a chave. Aí as coisas deixam de ser proibitivas. Ou seja, você deixa de fazer não porque é proibido. Sim, sim. Tá entendendo? Tipo assim, não vou fazer porque isso é pecado. Não. Isso já não cabe mais no seu vocabulário. Porque você entendeu a graça, você entendeu essa mente de gratidão e você faz porque não te convém. Entendeu? Então, as coisas deixam de ser proibidas e sim não relevantes pra você. Então, você se vê assim, cara, não vou pecar porque senão, por causa da consequência. Não, cara. O cara que tá em Cristo, ele entende que essas coisas, elas são muito baixas do que aquilo que Deus tem pra nós. E quando Cristo, né, ele nos revela isso, né, sobre a mente do trono, é outro ápice. Porque quando Cristo ele fala assim, vinde a mim os cansados, ele está dizendo assim, eu vou vos aliviar, mas vocês precisam permitir. Então, não existe evangelho sem renúncia. Porque se não tivesse que renunciar, Rony, para que existe o evangelho? Exatamente. O evangelho, ele é renúncia, é entrega. E é entrega de tudo, né? Deus não aceita, sei lá, hoje eu vou no culto, vou na casa de adoração e vou entregar 60%. Vou entregar, sei lá, 80%. Vou entregar 99%. Cara, Deus não aceita. Ele quer tudo ou nada. O Senhor, ele espera tudo de você. Por quê? Porque ele entregou tudo por nós, cara. Ele não ficou, isso aqui eu vou fazer, isso aqui não. Ele veio e entregou tudo por nós, Davi. Então, eu acho que esse é um ponto importante pra gente entrar realmente sobre isso. Por quê? Porque, cara, viver o evangelho é viver uma vida tentando acertar. Daí vem a palavra pecado, cara. Se você procurar o significado da palavra pecado, sabe o que significa pecado? Significa errar o alvo. Então, se você quer errar o alvo, não, você joga pra acertar o alvo. E você erra. Então a vida do cristão, eu acho que tem que estar voltada nisso. Vai pecar? Sim, porque estamos vivendo em um mundo que somos pecadores, não somos falhos, erramos mesmo. Isso aí, realmente, a gente já entendeu isso. E quem falar que não peca é mentiroso ainda por cima, né? Então é entender que, sim, nós vamos pecar. Mas nós vamos pecar tentando acertar. Nós vamos jogar no alvo para acertar. E se por algum acaso a gente errar, a gente tem um advogado que vai nos ajudar a acertar da próxima vez. E João é bem claro nessa carta, né? Ele fala, filhinhos, né? Eu amo esse texto. Tipo assim, se caso você pecar, você tem um advogado. Mas ele não tá falando assim, peca que você tem um advogado. Não, isso eu acho que tem que ser um acidente, né? Tem que ser algo que acontece e que não se espera. Acho que o que a gente tem que ver, assim, nesse grau. Eu costumo falar muito com os meninos também no discipulado, a respeito desse querer acertar sempre, né? Isso. Porque eu dou dois exemplos para eles. O primeiro exemplo, eu dou o exemplo do buraco. Você tá andando na rua, você vê um buraco lá no meio da rua, você vai pisar nele? Claro que não, cara. Porque você sabe que se você pisar, você vai cair, você pode quebrar a perna. Você tá no seu carro, você vê um buraco lá no asfalto, lá na rua. Você vai passar com o seu carro lá? Não, porque você sabe que aquilo ali vai trazer uma consequência pro seu carro. E vai também atingir o seu bolso. Você vai ter que melhorar, trazer manutenção no carro, na suspensão. E aquilo ali vai trazer um dano para você. O problema é que nós não olhamos pro pecado dessa mesma forma. Se a gente olhasse pro pecado assim, cara, eu tô vendo ali, eu já avistei o pecado, eu não vou pisar. Porque se eu pisar, eu posso cair. Se eu passar com o meu carro, vai trazer um dano pra mim. Aquele ditado, né? Você vê a casca de banana, você vai pisar nelas? Não, porque você já sabe que você vai escorregar. Então o pecado ele tem que ser assim. Talvez você tá andando e realmente você pisa no buraco. Talvez você tá andando de carro, realmente você passa no buraco. Mas porque você não viu. Mas porque você não conseguiu prever antes. Então o pecado ele tem que ser assim. Tentar acertar e sempre tentar acertar o alvo. Aí, se não conseguir, Jesus Cristo vai nos dar a graça, né? Que vai nos transformar para continuar acertando. E a Bíblia sempre nos dá parâmetros, né?
de que Cristo quer a nossa transformação. Ele quer tirar o nosso eu e colocar ele. Né? Tanto que Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não vivo mais as minhas vontades. Agora eu vivo a vontade de Cristo. E a Bíblia relata, né? A Raíra até pregou esses dias na igreja sobre o jovem rico. Nossa, foi benção demais. E aquilo ali me deu um start na mente. Inclusive, Davi, vou até abrir um gancho aqui rapidinho, vou deixar você continuar. Essa palavra, ela foi gravada no YouTube lá da nossa igreja. A gente vai deixar aqui também na descrição, se você quiser ver ela na íntegra, vai estar lá preparada para você. E a gente entende, e que ela falou foi algo divisor. Aquela chamada, né, de Cristo para ele era uma chamada de discipulado. Era uma chamada de se tornar um dos apóstolos. Eu creio nisso. Eu creio que Jesus falou com ele, né? Ele chega e pergunta para Jesus, né? O que faço para herdar a vida eterna? Né? E Jesus fala o quê? Cumpre os mandamentos, cumpre tudo aquilo que a lei diz. E ele fala, eu guardo isso desde a minha mocidade. Eu entendo que isso é meio que tipo, dizer eu faço, meio que uma soberba, né? Nossa. Cara, isso aí é tranquilo pra mim, isso aí é fichinha. Isso aí tá... O que mais que eu tenho que fazer? É só isso mesmo. É tipo assim. E tipo assim, talvez aquilo ali não era o que doía nele. Só que aí Jesus continua e fala com ele assim, ele é o guarda da minha mocidade. Ou seja, desde pequeno eu já tenho isso. Isso já é normal pra mim. Só que aí ele fala assim, então faz o seguinte, vou te dar uma proposta diferente do que você chegou aqui. Você queria só a vida eterna, mas eu, como sendo Deus sem limites, eu vou te dar uma contraproposta. Eu falo assim, vem fazer parte do meu reino. Venha ser coluna no meu reino. E o que Jesus fala com ele? Mas precisa renunciar. E ele fala assim, vende tudo que tens, reparte aos pobres e me segue. Renuncia-se de novo, né? Aí que bate. É aí que é o conflito do ser humano. Porque muitas das vezes, Rony, para você cumprir os mandamentos é difícil. Mas para outros, não. Mas então, Jesus trata aonde estava a ferida. Aonde ele precisava ser tratado para ele se tornar um discípulo. E a Bíblia diz que ele se entristece e vai embora. Por quê? Porque ele achou que as riquezas dele era a base, né? Era maior do que aquilo que Cristo tinha para ele. Então, aí, e os discípulos olhando. Jesus conversando com eles, os discípulos olhando ali, aquela situação acontecendo. Então, ele rejeita e fala assim, não, o preço é muito alto. Eu não estou disposto a pagar. Não estou disposto a pagar esse preço. Na verdade, ele não entendeu o real valor dessa proposta. Ele não entendeu o real motivo que Jesus estava chamando ele. Eu acho que se ele tivesse... Cara, vamos imaginar aqui, hipoteticamente, cara. Imagina se esse cara aceita essa proposta de Jesus e vende tudo que ele tem. Cara, como é que nós estaríamos comentando sobre ele hoje? Não, cara, ele foi aquele discípulo, aquele apóstolo, né? Que vendeu tudo que tinha, entregou Jesus. Quem ele sabe abençoou tinha uma carta pobres. dele, né? Cara, não, ele teria várias informações sobre ele. Então, sabe o que eu aprendo com isso? Que aquele momento, aquilo que ele tinha no presente, roubou o futuro que Jesus tinha preparado para ele. Meu Deus. E às vezes nós fazemos muito isso. Deus tem um futuro todo esquematizado de forma gloriosa pra gente, mas o que a gente tem hoje, no presente, rouba esse futuro que o Senhor sonhou pra mim e pra você. E a gente inverte os valores, né? E a gente confunde, né, sobre as coisas que têm preço e as coisas que têm valor. Né? Preço é tudo aquilo que nós podemos comprar com o nosso dinheiro, com nossos recursos. Mas valores é conquistado só em Cristo. Aí você fala assim, Darby, dá um exemplo. Eu até vi um cara, alguém falando na internet, e ele disse assim, cara, você pode comprar um relógio, mas você não pode comprar o tempo. Exatamente. Você pode comprar uma cama com dinheiro. Ir lá comprar a melhor cama, Rony. A melhor. Mas você não pode comprar o sono. E ele disse assim, cara, você pode comprar o melhor médico que tiver na região, no país ou até no mundo. Mas você não pode comprar saúde.
Então, aí que nós entendemos as coisas que têm valor e aquilo que tem preço. Aquilo que é momentâneo com aquilo que é eterno. Era isso que Jesus estava propondo pro jovem rico. Ele estava propondo assim, cara, eu tô te dando algo eterno. Porque a Bíblia diz, né? Ajuntai tesouro aonde? O céu. No céu. Por quê? Porque lá a traça não corrói e nenhum ladrão rouba. O que ele tá dizendo? Ali não tem como você perder. Ali tá protegido. Ali tá protegido, cara. Ali é eterno. Exatamente, tá guardado. Ali é eterno. E foi o que ele não entendeu. E ele falou assim, não, o preço é muito alto. Aí os discípulos estão olhando. Os discípulos estão ali. Aí ele vai embora. Aí, acredito que Pedro, né? Por ser impossível, ele já pergunta mais. Aí ele já pergunta pra Jesus. Ele fala assim, Jesus, e nós? Nós abrimos mão da nossa família, abrimos mão de tudo. O que nós vamos ganhar com isso? Que é aí que Jesus, ele revela para os discípulos. É por isso que eu falo, a multidão, ela pode até usufruir das bênçãos da cura, mas ela não consegue usufruir daquilo que é íntimo. É aquilo que tá preparado pro reino. Aquilo que o Senhor reservou para quem é íntimo. Isso. E Jesus revela para eles e fala assim, vocês que abriram mão de tudo por mim, vocês ganharão 100 vezes mais. Mas não numa forma mentalmente física, mas sim numa forma espiritual. E aqui pode acabar, mas aonde eu vou colocar vocês é eterno. É para sempre. Então, a gente vê essas duas coisas. Com os olhos carnais, a gente acha que é algo banal. Mas quando a gente tem a metanoia e nós entendemos, parece que caem umas escamas dos nossos olhos. E a gente olha para realmente aquilo que tem valor. E a gente vê realmente, cara, estar com Cristo é melhor. Não, é Mesmo muito que melhor. aqui, talvez no mundo que nós vivemos hoje, talvez seja contramão, talvez seja algo ruim. Mas com a mente no céu, é uma frase que a Raíra falou e que eu gravei. Ande na terra com a mente no céu, com o coração no céu. Ou seja, que quando você olha para Deus, você entende realmente os valores das coisas que você está preservando. Exatamente. E tem um detalhe importante também nessa indagação de Pedro, né? Dos discípulos, para dizer assim. É que eles falam assim, cara, se esse jovem rico não conseguiu a teórica salvação, quem pode se salvar? Cara, na hora que ele fala isso, aí Jesus fala aquela frase emblemática, né? Que todo mundo gosta de falar, de repetir, e fala assim. Ele olha para o olho, né, daqueles discípulos e ele fala assim, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Ali ele estava revelando algo do reino. Ali ele quebra um paradigma. Não, ali ele estava revelando, ele estava falando assim, cara, para de tentar. Qual foi a primeira pergunta do jovem rico? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Cara, a gente tem que parar de tentar querer fazer alguma coisa para a gente tentar ganhar a salvação que já está disponível para todos nós. Nós temos que entender uma coisa, cara, não é eu que vou fazer. Não é você, Davi, que vai fazer. É ele que já fez. É sobre ele. É sobre o que ele fez. Quando você entende que o que ele fez, muda. Eu costumo dizer que o reino de Deus, vou dar um exemplo aqui, é como se fosse assim, quando ainda não alcançamos essa graça, nós estamos aqui. Esse é o exemplo, é a mão, né? O nosso maior teto é o quê? É alcançar essa salvação. É alcançar, de forma literal. Nós queremos chegar e é a nossa maior ambição. Só que quando nós alcançamos a salvação, entendemos que o mérito é de Cristo, porque foi Ele realmente que fez, essas coisas mudam. E aquilo que era o teto se torna o piso. E agora você enxerga que a salvação é só uma porta de entrada para o reino inteiro que está aí para a gente ganhar através das obras. Ou seja, né, é a ponta do iceberg. Exatamente. Então você só vê aquilo ali, mas aí. quando você aprofunda, você vê que é muito maior. Então, quando você entende e você é salvo, aí igual você falou, as coisas invertem. Não se torna mais o teto, se torna o piso. Isso. E você olha assim e fala, cara, tem uma imensidão. Mas não é um piso de forma pejorativa, mas é um piso de base, de estrutura. Um piso que nos dá sustento para continuar crendo naquilo que o Senhor preparou e reservou para os nossos corações. Um passaporte, né? Exatamente. Para você entrar.
só para você entrar. E quando você chegar lá, você entende que... E é o que João Batista, ele relata, né? E ele fala... a salvação, ela é por meio de Cristo, né? E pela graça. E graça é o quê? Favor imerecido. A gente não merece, mesmo se ele não dá. Mas o reino, João Batista disse, que é tomado pela força. Então, é aí que nós entendemos, né? Que a graça, ela nos dá salvação. Mas as nossas obras, né? Eles não dão um lugar no reino. E pra gente entender isso, cara, a gente tem que... A gente acha assim... Tipo assim, claro que não seja algo, né? Pouco, mas a gente olha pra Cristo na cruz e a gente, fala, não, beleza, ele salvou, ele morreu pra nos salvar. Mas, galera, quando a gente entendemos que não foi só a cruz, o que Cristo fez pós a cruz, você entende que ele não rompeu só a barreira fisicamente. Ele teve que vencer na terra, debaixo da terra e no céu. Exatamente. Então, o sacrifício de Cristo, ele não está somente na cruz, né? Ali foi o ápice. Mas quando ele morre e ressuscita, a Bíblia diz, né, que ele precisava se apresentar tanto no céu, tanto no inferno. Aí tá porque ele tomou sobre os seus ombros, né, os nossos pecados. E qual que é o salário do pecado? A morte. E o pecado, quem pecou tá em pecado, qual é o destino? É o inferno. Então é algo que ele deveria ir lá. Então pra gente não ir pro inferno, alguém tem que ir no nosso lugar. Isso. Entendeu? Então é o que eu costumo dizer, né? Até tem essa parada sobre de quem vai pro inferno. A igreja gosta muito de falar sobre isso. E eu entendo isso de uma forma um pouco diferente. Eu falo assim, cara, às vezes eu falo com os meninos lá no discipulado, eu falo assim, cara, nós não vamos pro inferno. E eles assustam. Não sei se é uma forma feliz ou de uma forma meio que eles não entenderam. Aí eu concluo dizendo, nós já estamos lá. Jesus é uma porta de saída. Jesus é um resgate de lá. Então, todos nós já estamos condenados. Então, Jesus é a nossa porta de saída de lá. Quando você entende isso, você para de ter medo de ir pro inferno, porque você já está lá. E começa a ter no coração uma expectativa de alcançar o céu. E é por isso que gera um sentimento de gratidão. Você fala assim, uou, olha o tanto de barreira que Cristo teve que romper para nos dar salvação, para nos dar essa dádiva, né? E a Bíblia, a gente costuma dizer, né, Rony, que a Bíblia é um quebra-cabeça, cara. Você vai lendo, aí você vai entendendo as partes, você vai entendendo o que aconteceu. A Bíblia diz que quando Maria Madalena e as Marias vão no sepulcro, elas vão com o intuito de cuidar do corpo. Só que quando ela chega lá, ela vê uma coisa inusitada que acontece, que é o quê? O sepulcro está aberto. E elas desesperam. E a primeira coisa que elas pensam é o quê? Roubaram o corpo de Cristo. Só que eles esqueceram do que ele falou lá na Galileia. Que era o quê? Que o Filho do Homem havia de morrer, mas ele ia ressuscitar. E o interessante, Rony, é que quando ele chega na porta do sepulcro, a Bíblia fala que quem tá lá? 2 anjos. E ele fala para elas assim, algo, né, top. E ele fala assim, por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Cara, isso quebra barreira e fronteira. Até hoje. Quando a gente entende isso, mano, a nossa mente, ela abre para alguém que tá disponível para nos ajudar. Porque quando você enxerga um Cristo que morreu na cruz e que foi pro céu, você fala assim, cara, e agora? Como é que eu vou viver? Aí você entende, não, ele está vivo e ele está olhando por mim. Aí muda tudo. E eu tava vendo esses dias, né? E até hoje, lá no sepulcro de Jesus, se você for lá, cara, vai estar escrita essa frase. E olha pra você que coisa top, né? Existem vários líderes de algumas seitas, né? De outras religiões, como Allan Kardec. Você chega lá e você vê o quê? No sepulcro dele tá escrito assim, aqui estão os ossos, né, de Allan Kardec. Você vai em quem? No Buda? Num lugar da China, você tem certeza que no vai... túmulo, né? E tá escrito lá, aqui está os ossos de Buda, né? Você vai naquela cultura dos Mormons, né?
George Smith, John Smith, que você chega lá e tá escrito, aqui estão os ossos, né, de John Smith, né, líder dos Mormons, líder dessa... Só que, cara, que quando você chega em Jerusalém e você vai no sepulcro e você olha a placa lá em cima e fala assim, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, aí que você entende que Cristo é maior que todos. Porque quando você chega lá no sepulcro em Jerusalém, você vê assim, já não está entre os mortos aquele que vive. Exatamente. Ou seja, ele ressuscitou, ele vive. O sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado. E principalmente, né? Nós também não estamos vazios. Ele também tem nos preenchido com esse amor e com essa graça transformadora. E a Bíblia nos relata certinho o processo que aconteceu de Cristo. A Bíblia diz que está os 2 anjos, ele aparece para Maria e fala assim, não me toca porque ainda não fui ao Pai. Né? E a Bíblia diz, lá em Salmos 24, se não me falha a memória, que é um versículo emblemático, que fala assim, levantem, ó porta, as vossas cabeças, abri os portões eternos celestiais, porque é chegado o Rei da Glória. E a Bíblia diz que eles perguntam, eles quem? Os anjos, cara. Pergunta, quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? E aqueles anjos que viram, ou seja, alguém tem que testificar. Alguém tem que testificar daquilo que aconteceu. E aqueles 2 anjos estavam lá e viu Cristo ressuscitando. Então ele tinha que anunciar no céu. Porque mesmo Deus sendo onipresente, mas o governo do céu não era. Então Cristo precisava se apresentar lá no céu. E aí a frase se repete, ele fala, levantai, ó porta, os vossos portões celestiais, que é chegado o Rei da Glória. E eles perguntam, quem é esse Rei da Glória? Ele fala, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E a Bíblia diz, lá em Apocalipse, e João descreve certamente a hora que Cristo chega nos portões celestiais, na hora que ele parte. A Bíblia diz que, lá em João 5, se me falha a memória, fala assim, E fui levado, né, para os céus, e chegando lá, ele ouviu uma grande voz de um grande anjo que bradava, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E a Bíblia diz que João, ele relata que não foi se achado, Rony, no céu, na terra e nem debaixo da terra, alguém digno de abrir o livro e desatar os selos. Só que o texto ele continua. E a Bíblia diz que João começa a chorar. Ó, professor, o desespero. Por quê? Porque se não fosse por Cristo, a gente estávamos perdidos. A gente estávamos todos no inferno, igual você falou. E ele começou a chorar muito. Chorar muito. Só que aí que entra Jesus nos portões celestiais. O Rei da Glória. E quando Jesus ele entra nos portões celestiais, galera, João tá chorando. E a Bíblia diz que um dos 24 anciões olha para João e fala, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele venceu. Aí, ó pra você ver, Jesus entrando no céu e João começa a ver Jesus. E a Bíblia diz que era como um cordeiro que havia sido morto e reviveu. E quando ele chega lá e eles começam a cantar uma nova canção, ele começa a cantar um novo cântico, né? Que é, aqui está, né, o cordeiro que venceu. Ele é digno de abrir o livro e desatar o selo. E pelo seu sacrifício e por tudo que ele fez. É por ter vencido na terra, né? Porque para chegar aos céus tem que vencer na terra. E ele comprou toda a língua, povo e nação. Ou seja, como a lei diz, né, que segundo a lei de Melquisedeque, Jesus se torna o sumo sacerdote. Ou seja, o mediador de Deus para os homens. Porque se fosse da linhagem de Arão, ia ser humana. Só que é por isso que a Bíblia ela relata, né, compara com Melquisedeque. Melquisedeque representa o quê? O rei sacerdote. E aí tem um detalhe especial que onde há mudança de sacerdote, há mudança de lei. Daí é que os
os fariseus, né, que estavam lá com aquela mulher, enxergam assim, fala assim, a lei de Moisés nos manda apedrejar. Mas o que tu diz? Entendeu aí? Ali eles entenderam o quê? Que, cara, por duas coisas eles entenderam ali. Ou ele não segue a lei de Moisés, ou ele veio para mudá-la. Só que ele não veio nenhum para esses dois. Ele veio para cumpri-la, porque ninguém mais conseguia cumprir. É aí que eles entendem que o último sumo sacerdote carnal, né, foi Caifás, e se inicia o novo sacerdócio. E qual que é esse sacerdócio? Um sacerdócio eterno. Um sacerdócio de Cristo. E Melquisedeque significa verdadeiro rei da justiça. Cara, é Jesus. E a Bíblia, ela nos relata isso tudo, cara. Que Cristo venceu. E como também, sendo um sumo sacerdote, ele precisava se apresentar no céu. Mas aonde no céu? No tabernáculo. Porque assim como na terra tem um tabernáculo, no céu é um tabernáculo maior, que em Hebreus fala que o tabernáculo terreno é uma cópia do verdadeiro que está no céu. E ele precisava se apresentar nesse dia em que Deus iria se revelar a todos os governos do céu, né? Sobre a reunião de todos os governos. Sim, e aí tem algo interessante também que às vezes a gente deixa passar. Por quê? Porque é meio que fora do tempo, né? Porque porque quando isso acontece lá, a gente fala assim, não, mas em qual época? Não, é porque tá fora do tempo. Quando tá fora do tempo, às vezes pra nós não faz tanto sentido, mas pra lá faz todo sentido. Por quê? Porque quando o João, né, que você acabou de comentar aí, teve essa visão, ele já tava mais velho. É uma visão que ele teve lá na ilha de Patmos, no final da sua carreira, da sua caminhada com Cristo, e ele tinha realmente uma idade avançada. E o interessante é que essa parte que você falou de Jesus chegando ali nos portões é meio que emendado em algo que aconteceu há muito tempo atrás, na ascensão de Cristo. Quando Jesus ressuscita, passa aqueles 40 dias com os homens e ele sobe, né, nos céus, né, e sobe nos céus e se oculta nas nuvens. O interessante é que essa parte que ele se oculta nas nuvens é a parte que você tá vendo aí, que João tá lá embaixo. Essa parte é interessante, porque João tá lá embaixo vendo Jesus subir, só que quando agora ele já tá fora do tempo em visão, na ilha de Patmos, outra dimensão, ele já tá lá em cima, olhando para trás e vendo Jesus chegar. E o interessante é que aí tem um ponto também que a gente não pode deixar passar. A gente acha assim, cara, João viu algo extraordinário. Mas, Davi, você acredita que não é só João que tava lá? Tinha mais uma pessoa lá que às vezes a gente deixa passar. Meu Deus. E eu tenho como provar isso. Olha o que diz em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Se vocês quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Diz assim, ó. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como um filho do homem. Como quem? Um filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias. E fizeram chegar até ele. Então, não é só João que teve essa visão de Jesus chegando ali nos portões celestiais. Mas Daniel também estava lá, cara. Daniel viu essa parte oculta porque teve a ascensão, né, dele subindo até as nuvens. Só que das nuvens ali, às vezes as pessoas não conseguem chegar, porque é oculta. Só que a Bíblia ela explica esses pontos. Primeiro ele fala que João viu, e aqui também fala que Daniel, em visão, viu também acontecendo isso. Por quê? Quando eu parei para estudar isso, para entender por que era preciso que Daniel também estivesse lá, eu entendi que precisava ter um representante, sim, da nova aliança, que era João, mas também precisava ter um representante da velha aliança, que no caso foi Daniel. Meu Deus. E também, Davi também, né? Por retratar esses salmos dos portões celestiais, com certeza ele também viu. Porque ele fala que os anjos gritavam, quem é esse rei da glória? Né? E esses salmos é de Davi. E é algo sobrenatural, Rony. Então, aí quando a gente entendemos que a Bíblia, ela é uma imensão, cara, daquilo que nós precisamos viver, as coisas momentâneas e as coisas mundanas, elas se tornam banais com aquilo que Cristo tem para nós. Isso é muito especial, sabe por quê? Porque, voltando para a mulher, né? Que eles olham e falam assim,
A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar, mas o que o Senhor diz? Meu Deus. Cara, ali, ele não veio pra julgar. Ele fala assim, agora dita as suas leis, como sendo um sumo sacerdote. Ele veio pra realmente fazê-la cumprir. E ele veio, sabe pra quê? Ele não veio pra julgar aquela mulher ou pra apedrejá-la. Porque se você for olhar pra uma ótica realmente ética cristã, você vai entender que o único que poderia apedrejar aquela mulher era quem? Cristo. Cristo, ele tinha todo o direito de apedrejar, porque a pergunta que ele fez, quem não tem? Pecado. Atire a primeira pedra. Então, pessoal, ele era o único que poderia apedrejar. Só que ele não veio para apedrejar, ele veio para salvar das pedras. Ou seja, estabelecer o reino com uma nova aliança. E nesse momento, ele apresenta o primeiro gostinho da graça, né? Porque ela merecia ser apedrejada. Mas a graça é favor imerecível. Então ele dá a graça, mesmo ela merecendo ser apedrejada, ele salva ela das pedras. Isso é o amor sendo encarnado naquela situação. Cara, você parar pra observar, aquelas pessoas, aqueles fariseus, aquelas pessoas, elas entendiam qual que era o motivo de Cristo. Tanto que eles perguntam, né? Tipo assim, é como se fosse um presidente que vai assumir e eles perguntam assim, e aí, o que você vai fazer? Qual que são os pró? E Cristo já dá uma na lata, de primeira. Ele fala assim, ó, primeira coisa que eu vou fazer, sabe o que é? Eu vou destruir o templo. E em 3 dias constituirei outro. Exatamente. Ou seja, aí ele já assusta, fala, pô, o primeiro ato dele é o quê? É destruir o templo e falar assim, cara, agora eu estabeleço um novo templo. Um templo que não é feito pelas mãos de homens. E sim, ele escolheu tabernacular em nós. Entre nós. Aí ele fez juízo ao nome, né? Emanuel, Deus conosco. Conosco até hoje. Isso é muito importante a gente também frisar. Outra coisa interessante aqui, Davi, é que também a graça, né? Às vezes a gente olha para a graça de um olhar meio que focado apenas numa vertente dela. Que a graça é o quê? Ela veio para perdoar, né, os nossos pecados. Só que ela não veio só para perdoar os nossos pecados através do sacrifício da cruz. Mas a graça, ela tem um poder que sobrepõe isso. Porque ela não te dá só força, né, para poder, para seu pecado ser perdoado, mas ela te dá força para você não pecar mais. Meu Deus. Essa é a graça transformadora que a gente está comentando aqui. É uma graça que não só perdoa pecado, mas é uma graça que também te dá poder para vencer o domínio dele. Não basta só vir apontar, você tem que fazer isso e isso. Né? Eu acho assim que a gente precisa também, né, apontar sim os nossos erros, mas, cara, pode vir cá, que eu tenho uma solução. Ou seja, não chegar, você tem que fazer isso e não dar uma solução. Justamente Cristo, ele fez isso, ó. Isso tá errado, isso tá errado. Mas aqui, é assim que se vence. É assim que faz. Ou seja, ele fez o caminho. Ele é o caminho. Então, ele nos deu a direção. Ele nos deu como vencer. Por isso que a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo. Porque a lei apontava, né? Diagnosticava, né? Mas Cristo trouxe, né, a solução. Nos trouxe um caminho. Nos trouxe uma luz para que nós podemos, né, não errar e sim caminhar em santidade. E tem um detalhe importante que a gente também tem que frisar, é que Cristo, ele não concorda com o erro daquela mulher, né? O mesmo Cristo que fala, eu não te condeno, ele disse, vai e não peques mais. Então ele fala assim, cara, é possível. Porque, para pra pensar, Cristo mente? Fala mentira? Não. Não, mano. Se ele falou, vai e não peques mais, é porque é possível. É porque ele sabe que a graça transformadora te dá poder para vencer o pecado. Uou. Aí por isso que ele usa essa frase. Eu não te condeno, mas vai e não peques mais. É o que ele fala comigo, com você hoje. Eu não te condeno do jeito que você tá. Venha, receba a graça. Absorve a graça transformadora, mas vai e não peques mais. E isso tudo que nós falamos, né, engloba nesse texto, né? Esse texto de Spurgeon, né, que essa frase é de Spurgeon, que ele fala, né, que a graça que não me transforma, não me salva. E isso tudo, olha pra ver a imensão que é esse tema, isso que nós falamos, né? Que não adianta eu viver no evangelho que não me transforma.
E pode ter certeza, cara, que esse evangelho que não me transforma é uma graça barata, ou seja, uma graça falsa. Mas a verdadeira graça, ela nos transforma. E dá pra entender também que a graça, ela é a ausência de mérito. Mas também não, mas ela também não impede que nós tenhamos comprometimento e compromisso com as coisas de Deus. Realmente eu não consigo, eu não posso, mas agora vai e tenta dar o seu melhor. Faça o seu melhor naquilo que você tem. É o que você falou no início. Faça o seu melhor naquilo que você tem. Porque a graça, ela vai te dando essa força, esse gás para chegar até o último dia. E poder dizer como o Paulo disse. Né? Isso tudo que nós falamos aqui, para não ficar nas nossas palavras, né? A Bíblia fala tudo isso em Hebreus, sobre a lei de Melquisedeque, Cristo se tornando um sumo sacerdote, né? Em Hebreus 9, 24, que fala: porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos de homem, figura do verdadeiro, porém no céu, para que agora compadecer por nós perante a face de Deus. Ou seja, ele teve que estar perante Deus, né? E mostrar o sangue. Porque assim como o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue nas mãos, com aquela luva com sangue nas mãos, do sacrifício feito lá na bacia, Jesus também, ele chegou perante a Deus e mostrou as mãos de sangue. Ou seja, eu comprei eles com meu sangue. E o interessante aí, um detalhe importante, é que Cristo, ele não comprou os crentes. Porque às vezes a gente olha assim, os crentes ali são de Cristo. Não. Cristo, ele comprou a humanidade. E é por isso que ele conta comigo e com você para apresentar essa graça transformadora. Davi, eu acho que nós estamos chegando no fim. Glória a Deus. Na hora que a conversa fica boa, né? Tá chegando o fim, mas é bom que vocês também ficam aí pro próximo podcast e tem muito mais daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, né? Eu creio que Deus vai derramar sobre nós uma unção nova. E para vocês que estão ouvindo, será algo sobrenatural. Vai ser aquela palavra que muitas das vezes nos confronta, que é desconstruir. Né? Que é diferente de destruir. É desconstruir o nosso eu, tudo que nós aprendemos, e construir em Cristo, no reino. Então é essa cultura que a gente queremos implantar nos seus corações, nos corações dos ouvintes, aqueles que estão nos vendo, né, no YouTube, né, geralmente também vamos colocar no Instagram, que é o quê? A cultura do reino, a cultura da graça, que não é obrigação, mas sim prazer. Exatamente. Gratidão. Essa graça transformadora. Então ficamos por aqui. Nós agradecemos a presença de todos vocês aí, que vocês possam ter sido abençoados por esse conteúdo. Tenho certeza que o Senhor ainda vai derramar muito mais sobre nós. É o primeiro, né, Darby, de muitos que virão. E eu tenho certeza que o Senhor, ele plantou esse projeto no meu coração, no coração do Darby, da equipe, porque ele quer também alcançar o seu coração. Então, agradecemos o presente da sua atenção e obrigado por nos acompanhar até aqui. E vai ter convidados inusitados, né? Pessoas que vão compartilhar algo de Deus, né? Sua experiência. Então, cara, nos acompanhe. Fique conosco, que eu creio que Deus fará o sobrenatural acontecer. E eu acho que nós podemos fechar, né? Falando sobre a frase. Deixo essa frase para vocês. Que ela também não seja simplesmente umas palavras, mas que seja poder para a sua vida. Graça transformadora te alcance de hoje até o fim da sua caminhada. Muito obrigado a todos e que nós possamos encontrar no próximo podcast. Fique com Deus, tamo junto, pega essa.